Jesus, a sua mãe Maria de Nazaré, que nós possamos todos, neste momento, nos unir nesses estudos desta tarde e que possamos ser todos bem abençoados nesta tarde fria, que ela fique bem quentinha para todos nós, com os ensinamentos que vamos ter durante esse encontro do Evangelho. Obrigado, Senhor. E todos sejam bem-vindos, então. Eu peço, então, a Guadalupe que inicie a leitura do livro Palavras de Vidas Eternas, hoje a lição 112. Obrigada, professora Iva. Diante da justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 20. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente, atacados devolviam insulto, perseguidos revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa a condenação ou esforço, abençoa e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo o infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o mestre nos haja ensinado o amor sem limites, isso não significa que o discípulo do Evangelho devam caminhar sem justiça, na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe ao invés disso as necessidades que o recomendam a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem na tua alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a contribuir-lhes o coração. Essa lição, para mim, fala muito e confunde um pouco justiça e ética na realidade. No começo, quando eu li, eu tive que tentar entender por que ele falava que de modo nenhum entraríamos no reino dos céus, porque ele fala assim, dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Os escribas eram os que faziam as leis, promulgavam essas leis, olho por olho, e os fariseus eram aqueles que faziam as pessoas entenderem isso como lei e faziam elas cumprir. Era mais um grupo de pessoas que fazia com que o grupo seguisse esse caminho. Mas, olha, Jesus veio com tanta grandeza que, mesmo sendo assim, atraído pelo próprio grupo, ele não coloca, não cobra dele, não amaldiçoa, claro que não condena, muito pelo contrário, perdoa. E ele faz a gente entender assim, que quem comete o erro já vai ter sua punição, já está tendo sua punição. A gente pode simplesmente estar ralado na queda, mas quem provocou a queda já terá que resolver isso, terá que aprender a recuperar isso, terá que amar mais, aprender mais, passar mais tempo em estado de aprendizado. E nós temos que perdoar. Então, quando fala que ele sugere que se as ofensas nos machucarem, que a gente tem que se compadecer do agressor e prosseguir, ir adiante,
Não adianta remoer quem nos fez mal. É a gente levantar e ir para frente. E a gente tem que agir de uma forma ética, como o pessoal gosta de falar. A gente colhe o que planta. Então, não precisamos odiar quem nos odeia, não precisamos ver a vingança em que nos machuca. Isso vai nos corroer. É melhor a gente ir adiante, seguir as nossas metas, seguir os nossos estudos, ser positivo, olhar para frente e olhar para cima, nunca para baixo. Eu adorei isso, que me remete a essa parte. A gente é machucado, sim, a gente sente a dor, a gente tem vontade de revidar, sem dúvida, estamos aqui para aprender isso, mas a gente tem que pensar um pouco e saber que a gente é machucado, mas a gente se recupera muito mais fácil, porque a gente apanha, mas a gente aprende. Agora, quem bate, esse sofre mais. Deixo com vocês o restante para comentar. Oi, Guadá, é brilhante, né, essa lição aqui no Evangelho de Mateus, porque fala assim, diante da justiça, né, gente? Aí nos remete a quê? Essa justiça é a justiça divina, a lei de Deus, que é igual para todos, né? E quando a gente tenta comparar a lei divina com a lei do homem, o nosso livro de estudo, Palavras de Vida Eterna. A lei divina é palavra de vida eterna. É imutável. Ninguém muda uma lei divina. Ela é perene em qualquer época que seja. Esse livro que foi editado há X anos atrás é tão vivo e tão real para a realidade de hoje. E o será para daqui a 100 mil anos. Porque a lei divina é imutável, né? Então, aí está a grande diferença quando a gente vê a lei humana, que é manipulada pelo homem de acordo com seus interesses próprios, né? E de acordo com o nível social, econômico, cultural da época que o homem vive. Lá atrás nós víamos que a vingança era uma forma de lei humana, né? Era o olho por olho, dente por dente. Você matou meu filho, eu vou lá, mato sua família inteira. Isso é a minha vingança. Isso é a justiça que era alguns anos atrás. Então, hoje a gente pode pensar, sim, que nós avançamos um pouco em relação a isso. Né? Ainda vemos famílias fazendo vingança, tendo essas atitudes, vemos ainda, infelizmente, mas não tanto quanto era atrás, né? Então, antes a justiça era de acordo com a minha visão, e a visão humana é uma visão pequena, mesquinha e medíocre, né? Então, era o olho por olho, dente por dente, a qualquer preço. Então, se eu feria alguém de uma família, eu matava a família inteira para poder pagar a honra de um que seja. Olha o disparate que era, né? Então, Jesus vem com toda essa sabedoria, com todo esse exemplo de vivência, né? Ali no sufoco, indo para a cruz, Judas acabando de entregá-lo, né? E ele, o que ele faz? Abençoa Judas e segue em frente, né? Então, ele quer que a gente reflita sobre o seu comportamento, né? Dessa justiça divina, que a gente não tem que se preocupar porque o outro foi o autor do escândalo em nossa vida, né? O próprio mal realizado, o próprio autor do mal, ele já vai ter uma responsabilidade enorme sobre isso. Então, não que nós não possamos lutar por uma justiça, no sentido de que o bem vença, né? Mas que a gente deixa que o mal se basta, né? A própria pessoa que causou o mal, lá em algum momento, ela vai ser responsabilizada por isso. Se não pela lei humana, mas pela lei divina. Então, que a gente não se preocupe e a gente não se congele nessa dor. Que a gente siga em frente, nessa certeza que a lei divina é igual para todos nós. Por isso que ela é imutável. Ela não dá privilégios para ninguém. Ela te dá, sim, a chance de você reparar, de você espiar, de você provar, né? E de você avançar e ascender. Porque dentro da lei divina, nós todos seremos puríssimos. Daqui a uns milhões de anos, mas seremos. Essa é imutável, não tem como a gente fugir. Eu vou deixar a palavra para vocês, que se eu continuar falando aqui, eu vou falar, porque é lindíssima essa lição, ela traz muita, muita reflexão. Joana, só lembrando, Joana, que
Isso são coisas ainda animalescas, né? O reino animal, ele revida, né, o que o outro faz. O que nos diferencia do reino animal, e se já entramos no reino hominal, é justamente uma das coisas é essa, de você não revidar porque você sabe que o engano traz dor, né? Então, aquele que se enganou, aquele que se equivocou, ele vai sofrer essa dor, infelizmente, né? Mas são escolhas. Então, é interessante isso, né? Porque uma das coisas que fazem parte da evolução é justamente você vencer esse momento de você querer revidar ou uma palavra, ou um gesto, né? Uma atitude qualquer. É você sair da competição, né? Porque isso é competir, né? Eu mato uma, o outro mata um, depois eu mato três ou quatro, depois um faz, aí eu vou lá e faço de novo. Isso é competir, não é colaborar com a vida, né? Então, é essa questão também da gente tomar muito cuidado, porque é melhor. Emmanuel tem uma das lições que diz: é muito melhor você ser a vítima do que o algoz, né? Que o algoz vai ter que acertar, né? E é isso. É sempre muito reflexiva essa lição. Aí, quando a gente pensa nos animais, como a senhora falou aí agora, nada mais carne. Os animais, eles agem muito por instinto de sobrevivência, né? Eles não têm ainda a inteligência que nós temos, né? E o Mais ou conhecimento que menos. hoje é nos dado, né? Então, você Mais ou fala menos. assim, para os animais, você até fala, olha, ele precisa sobreviver, o animal selvagem vai comer o outro mesmo. E o homem? Com toda essa Pois é. inteligência, com todo esse conhecimento, né? Aí me vem na mente, a quem muito é dado, muito será pedido, né? Se eu tenho Com tanto certeza. conhecimento, se eu tenho tanta inteligência, por que ainda eu agir como um animal feroz, né? Com rudeza? Como é possível ainda em pleno século XXI, né? E aí a gente olha e entende o quanto nós estamos longe ainda do que esse puro que Jesus quer que sejamos, mas que ele nos trouxe todo esse conhecimento, que é o que a gente precisa ter para poder seguir em frente, é a prática do conhecimento de Jesus. E não adianta ter só o conhecimento. Aí é que está a dificuldade entre você ter o conhecimento e você ter a prática. E essa prática exige uma mudança interior enorme. Aí eu acho que é a grande dificuldade que vem para cada um de nós, né? O silenciar na hora certa, o não revidar, o tentar ter um pensamento bom na hora que só vem um pensamento ruim, porque você está com mágoa, está com raiva, está bravo, né? Está decepcionado, está triste, né? Então, é muito difícil a gente colocar em prática todo esse conhecimento, essa bagagem que Jesus nos trouxe. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que eles nos dão oportunidade a todo momento. A todo momento nós temos a oportunidade de exercitar várias virtudes. E muitas vezes a gente deixa para amanhã esse exercício, né? Mais alguém aí vai comentar essa maravilhosa lição? É o seguinte, quem aprofunda a visão nas coisas nos dias de hoje, começa a descobrir o quanto o mundo de hoje é enganoso. E nós espíritas, nós temos, eu chamaria de privilégio da gente ter as coisas mais claras, e aí falta aí agora decidir ter um interesse pelo bem, ter um interesse pelas questões difíceis, porque o mundo, os tempos bons cria pessoas frouxas e os tempos difíceis cria homens fortes. Aí, como perdoar? Quem perdoa uma ninharia, uma questão de somente, é fácil. Mas quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Portanto, aquelas questões que pegam no pé da gente,
e nem mesmo para um amigo a gente pode confessar, a gente tem que fazer uma espécie de moratória no sentido de não querer apagar incêndio com gasolina. Ora a Deus e vai naquele esforço para que aquela contenda não cresça, mas pelo menos, no mínimo, estacione e comece a decrescer. Como o tempo não respeita a obra que nos ajudou a construir, como muito bem diz o André Luiz, aos poucos, e com a evolução que a gente for tendo moralmente, sendo uma pessoa que mais perdoa, que um pouco mais ama, que mais compreende, e mais se põe no lugar do outro, as coisas tendem a progredir. Aí a pessoa tem que ter paciência para se manter nesse páreo aí de uma forma positiva. Minha visão, mais ou menos, é essa. Obrigada, seu Messias. Temos alguns minutinhos ainda para estar falando dessa lição. Alguém mais tem alguma consideração a colocar? Posso falar um minutinho? Pode, Roberto, por favor. Falar um minutinho, né, dona Carmen? Uma ou duas coisinhas, isso me lembrou alguém. Pois é, só um minutinho. Só um minutinho. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Eu vou aproveitar, assim, acho que a Guadalupe, a dona Carmen, você, e agora o seu Messias colocou de uma forma bem objetiva isso. Então, eu queria levantar uma reflexão para todos nós, né, sobre a justiça, né, que foi aquilo que a Joana colocou muito bem. Existe a justiça humana e a justiça divina, né? E como é que a gente aprende sobre a justiça? A gente aprende sobre a justiça com educação. Tanto a educação física dos homens encarnados, nas quais suas leis mudam constantemente, como em relação à justiça divina, que, como a Joana colocou, somos todos criados simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades de crescimento, desde a simplicidade até a condição de espírito puro. Mas como a gente aprende sobre a justiça, né? O fato aí é justamente esse, é aprender. O que Jesus trouxe para nós? Jesus trouxe para nós, além do olho por olho, do dente por dente, além da reação imediata, ele transcende isso, nos mostrando de que o Espírito é eterno e que nós temos que aprender a lidar, como disse bem o seu Messias, com todas essas situações. Então, o que é a justiça divina, se não, a cada passo nosso, aprender a perdoar o nosso próximo, a perdoar alguém da família, perdoar o seu inimigo enquanto há tempo, promover a caridade também é justiça, né? Compreender o próximo também é justiça. Então, qual a grande missão da doutrina espírita? É reavivar os ensinamentos do Cristo. Ao reavivar os ensinamentos do Cristo, nós compreendemos que Cristo, ele nos educa. Ele nos educa em relação àquilo que precisamos aprender. Então, como diz Emmanuel, né, que a Terra é um enorme educandário, eis aí a nossa escola, eis aí a nossa necessidade de aprender. Como disse o seu Messias,
aquelas pequenas coisas, até um dia possamos alcançar o perdão de grandes coisas. Então, se hoje eu consigo dizer assim, ó, eu consigo não ficar pensando em algo que alguém fez contra mim, de forma pequena, uma palavra, uma rudeza, uma falta de educação, né? Um comentário não adequado, se eu conseguir perdoar, e o que é o não perdoar? É não ficar pensando naquela pessoa o tempo todo, é não ficar comentando sobre isso com os outros, é não julgar o posicionamento do outro, né? Até que um dia, quando na condição de espíritos puros, nós tenhamos a mesma capacidade sublime do Cristo, quando preso ao madeiro disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Essa foi a maior prova de educação e ensinamento do Cristo, resumindo naquele momento tudo aquilo que ele colocou para nós. E ao fazê-lo, ele mostra como a justiça divina é igual a todos. E como ele retorna para se mostrar aos discípulos. E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo conosco, e isso inclusive com nós espíritas, é que a gente procura levar isso de forma estrita para a matéria física. Quando, na realidade, a falta de justiça e os nossos erros cometidos são doenças morais que nós efetivamos na nossa própria alma. Então, a oportunidade de crescer, a oportunidade de aprender, e como disse o seu Messias e a Joana com muita propriedade, exercitar é evoluir. E ao fazê-lo, nós estamos nos adaptando, aceitando a justiça divina. E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, pouco a pouco, ponto a ponto, passo a passo, a gente não vai precisar mais ficar pensando que, assim, eu tenho que fazer. Não, simplesmente eu faço. Como diz uma amiga nossa, a Esther, ela diz assim, nós ainda estamos muito longe da perfeição, mas já melhoramos muito, né? Nós já fizemos barbaridades em vidas pretéritas que a gente não lembra, e não precisamos lembrar. E como diz a dona Carmen, quem sou eu hoje? Hoje eu sou o Roberto, 59 anos. Eu estou em São Paulo. Hoje eu sou homem. O que eu fui no passado não importa. O que importa é o que eu estou fazendo hoje, vencendo as minhas mazelas, para que eu possa construir dentro de mim a verdadeira justiça. E ao construir dentro de mim a verdadeira justiça, eu construo o meu próprio céu. E ao construir o meu próprio céu, eu caminho com mais forças no rumo da evolução. Era isso que eu queria falar, gente. Obrigado. Obrigada, Robert. Finalizou brilhantemente. Graças. Bem, pelo horário, Roberto, eu acho que a gente poderia já passar a palavra para a dona Carmen, né? Para que a gente estude um pouquinho. Com certeza. O livro dos Espíritos, tá? Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre justiça da reencarnação, imagine, né? É justamente o tema de abertura do Palavra de Vida Eterna. Né? Olha que maravilha. Tudo redondinho, né, Joana? É um acaso que não é acaso, né, dona Carmen? Porque eu bonitinho. abro sempre aleatoriamente e as lições vão se encaixando, né? Pois é, tudo redondinho. Tudo segue uma justiça, né? É. E aqui é Justiça da Reencarnação, é a parte 2, a pergunta é 171. Olha que interessante, né? 171. Não tem nada a ver com a justiça, né? É verdade. Nossa!
É um Muito legal. golpe. Muito certinho, né? Nossa. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependem deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Agora, esta é que eu vou ler, são os comentários de Kardec. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Que coisa linda, né, gente? Uma das coisas que eu mais amo na doutrina é uma pergunta que a gente sempre se faz quando escorrega ali na maionese, né? Eu vivo como homem ou eu vivo como espírito? Se eu me reconheço vivendo como espírito, eu vou prestar atenção em tudo que eu estou fazendo, porque eu sei das consequências. Se eu vivo como homem, somente vivenciando a matéria, eu vou errar muitas vezes. E a minha chegada até ser um espírito melhor vai demorar mais, vai ser mais cruel, mais dolorosa, porque eu vou ter que passar por muitas e muitas provas até chegar no momento que eu gostaria de ter mais percepção de mim mesma, que é esta autoanálise como espírito. Olha que coisa mais linda, né? Então, se eu tenho este cuidado, é mais fácil viver. E você ultrapassa qualquer barreira. Porque você é um espírito e sabe que a tua meta é a perfeição. Então, o deixa para lá, né, como aquela minha filósofa sempre dizia aqui em casa, vovó, deixa para lá, deixa para lá. Deixa para lá mesmo. É uma grande técnica de vida, né? Porque de repente você leva tudo muito a sério, muito ao pé da letra, e você acaba sofrendo as consequências mais tarde, né? E ele continua aqui. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogável, fixada após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Outra coisa linda, né? Não adianta nada a gente se arrepender e Deus nos dá a oportunidade depois, né, de estarmos novamente passando por aquele momento, aquela estrada, aquela rua, aquele campo, para que possamos colher aqueles frutos, né, que nós plantamos. Às vezes azedos, amarguinhos e às vezes saborosos, né, e docinhos. Aí o plantio foi nosso. E a escolha daquilo que nós vamos colher também é nossa, né? A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas,
A razão assim nos diz, e é o que nós espíritos, é o que os espíritos nos ensinam. Quer dizer, eles dizem assim para nós, ó, fofa, a escolha é tua, é pegar ou largar. Você vai passar por isso, mas é para a tua evolução. Porque lá atrás existiu um momento um pouquinho assim, irracível, onde você fez alguma coisinha que não deveria ter feito, né? Fez alguém sofrer, ou você sofreu as consequências. Então, você vai só dar uma acertadinha nestas contas, e na contabilidade espiritual, a gente sempre sai ganhando, né, gente? Fala a verdade, né? Porque às vezes é com tanto amor que você resgata aquilo que você deixou de fazer também, né? Que você ainda acaba ganhando uns bônus hora de. Aí eu fiquei pensando lá nos carnezinhos que a gente comprava na Casa Bahia, né? Aí se você paga 2 de uma vez, você ganhava um desconto, né? E se você cumpria sempre com bastante responsabilidade aquele dia que você ia pagar o teu carnê, você também, eles te davam um desconto. Eu achava aquilo tão bonitinho, porque é assim que Deus faz com a gente, igualzinho. Aí ele fala assim, ai, que gracinha, olha como ela está fazendo bonita a lição, né? Vamos dar uma estrelinha? Vamos dar uma florzinha para ela, né? De presente aqui, bem brilhantinha na lição, porque você conseguiu, sem reclamar e ainda olhando que bonitinha que você conseguiu, duas folhinhas daquele carnê você pagou num mês só. Olha que coisa mais linda! Então você, além de diminuir um pouquinho o teu débito, né? Você fica feliz porque você sabe que aquilo é um acerto. Então você não fala, ai, que coisa, viu? Vou ter que pagar. Não, você não vai ter que pagar nada. É um acerto, simplesmente. Isso te dá assim um prazer, uma alegria na vida que você fala, ufa, que coisa boa, dessa vez eu não escorreguei. Tô de pé, ó. Deu até para dar uma acertadinha aí, um pouquinho mais do que eu achava que eu podia. Ó que belezinha, né? E é assim que a gente vai acertando algumas continhas, né? Algumas coisas nessa contabilidade da espiritual, né? E outra coisa que eu acho bárbara, gente, nós estamos sempre no azul, viu? Nessa contabilidade. Quero que vocês saibam disso. Sempre no azul, mesmo que a gente ache que está arrasado, está zerado no banco espiritual. Não, não. A gente tem sempre um restinho lá que a gente pode usufruir, que são os bônus, né, que a gente tem. Às vezes a prece de uma mãe, a prece de um pai, a prece de alguém que nos quer bem, né? Uma vibração de amor no florescer aos domingos. Tudo isso faz com que a gente vá guardando uma poupançazinha, né? Ali na nossa contabilidade. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e de que poderá conquistá-lo de novos esforços, através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Gente, isso é demais, né? O cara é bom no que faz, né, pessoal? Fala a verdade, né? O cara é muito bom, né?
Ele diz assim: não, minha filhota, não está tudo perdido, não. Você vai ter ainda mais de 1.000, 2.000, 3.000 oportunidades. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Então, é essa esperança que a gente vai aprendendo a viver como espíritos e com inteligência. Porque se nós já estamos no reino nominal, já despertamos o nosso lobo frontal, o lobo esquerdo, direito, é porque nós já temos a consciência desperta. Então, ó céus, acho que é o despertar da minha consciência, campainha. Tranquilo, dona Carla. Eu É, acho. senhora, Desculpa, gente, eu imagina. É preciso sim. abrir a porta. Dona Carmen comentou tão bem essa questão, que é tão linda também, né? Quando a gente tenta parar para pensar as 1.000 chances e oportunidades que o Pai misericordioso nos dá para que a gente vá, né, se ajeitando, se alinhando dentro do caminho do bem e da paz, né? E eu queria trazer para vocês aí, lembrando de tudo que a dona Carmen falou, né? Quando a gente fala em justiça, na realidade, a justiça divina é a responsabilidade, né? Então, Deus não nos tira a responsabilidade, Ele nos dá a misericórdia para que a gente cumpra com a responsabilidade de nossas escolhas. E isso é brilhante dentro da doutrina, né? Quando a gente tem a oportunidade de nos alinhar novamente, Ele tem essa misericórdia, esse amor bondoso conosco. Um amor justo, né? Ele não vai nos tirar a tarefa, mas Ele vai nos dá a chance de refazê-la com primor. Então, isso é magnânimo demais, é divino, é perfeito, né? Mas, como eu lembro para vocês, eu volto e meio leio aqui os comentários do Miramês, e eu gostaria de dar uma lidinha rápida aqui para vocês. A Filosofia Espírita, o volume 4 mesmo, do Livro dos Espíritos, comentado pelo Miramês. E aqui ele coloca de forma bem objetiva: a reencarnação é a lei universal vigente em todos os mundos habitados, e como tal é imutável. O espírito anima quantos corpos precisar para que seu despertamento espiritual. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seu esforço, suas conquistas. O descrédito de alguns em relação a esta lei não altera a sua vigência, visto que é uma lei eterna, fundamentada por Deus. Não vai deixar de ser lei porque um punhado de espíritos nela não acredita. Quem não crê na luz não afeta a existência dela e continuará a ser beneficiado por ela. Por alguém não acreditar que a água sacia a sede e é um benefício para a vida, a água não vai deixar de existir para ele. Ela corre o seu percurso, sempre fazendo o bem que Deus determinou. Assim por diante. São inumeráveis os fatos que existem, independentes da aprovação do homem. O Cristo sempre foi e será nosso guia espiritual, mesmo que não creamos na sua presença em nossas vidas. Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas e muitas delas o negam. Isso tudo são fases na vida dos espíritos, e o tempo mostrar-lhes a realidade, por processos que eles mesmos desconhecem. A reencarnação sempre existiu, desde o princípio da criação dos mundos, como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos. E se perguntarmos o porquê da reencarnação, temos muito o que ouvir. O próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto. E as suas vidas sucessivas, pelas quais todos devem passar, e já passaram por muitas, conscientizarão o homem da realidade, fazendo no silêncio da vida lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade de vidas múltiplas. Convém meditar neste assunto transcendental, estudar e conversar sobre ele, com pessoas abalizadas no assunto, e dele deduzir que a nossa evolução
comportar. Não deves negar nada que não conheças bastante, para não caíres no ridículo da inexperiência. Não perca tempo discutindo outra filosofia que não seja a tua. Examina e tira dela o que achares mais conveniente para o seu bem-estar. A pessoa a que se acostuma a negar o que não conhece, empobrece seus próprios valores e passa, mesmo em vida, a viver morto. Se estás cansado de ler livro dos homens e desconfia deles, estuda no livro da natureza, buscando a participação de quem a conhece, para te ensinar as primeiras letras desta verdade universal. As primeiras lições das vidas sucessivas nos dizem que tudo muda na vida, dia para dia. O progresso é um fato em todos os ângulos. Se encarnamos, por que não podemos voltar à carne? Se o corpo existe, por que não existe o espírito? Hoje, a ciência, na sua dinâmica de espetacular, já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que as que apalpamos e vemos. O que deduzimos disso? Essa reflexão é do Miramês, eu acho que vale a pena uma leitura com calma também em casa, quem tiver essa disponibilidade, né? Mas é uma realidade linda e maravilhosa saber que nós continuaremos essa nossa tarefa se a gente interrompê-la hoje, ou daqui em outra vida, ou muitas outras vidas, né, dona Carmen? Eu acho que isso dá uma esperança enorme para que a gente não desista do nosso espírito, né? O nosso corpo vai perecer, o nosso espírito não, ele vai evoluir. Sempre, graças a Deus, né? Por isso que aproveitando, né, Joana, todas as oportunidades que a vida nos oferece, né? Para a gente poder abraçá-las e estudar, que nós estamos, né, como diz Emmanuel, num educandário, né? Estamos numa escola, numa grande escola. Então, a gente tem que colocar em prática aquilo que estamos estudando, né? E à medida que o conhecimento vai chegando, parece que a prática fica ali na nossa frente, cara a cara, né? Você aprende uma lição e, de repente, na vida, você depara com uma situação que te traz aquela lição ali viva na sua cabeça. E nem sempre a gente consegue vencer a lição, né? É pegar ou largar, né, Joana? Pegar ou largar. É lindo demais, viu, gente? Eu agradeço muito ver todos vocês aqui, a gente poder estar falando um pouquinho sobre, né, esse Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, esses apontamentos tão profundos e tão reais dentro da gente, né? Que a gente ouve, lê, faz uma pequena leitura e aquilo entra em nós, assim, na nossa entranha. E a gente sente que realmente é imutável. Não temos como mudar essa realidade, né? Deus é único e os ensinamentos do seu Filho são eternos. Não tem como mudar. A lei é igual para cada um de nós, né? Não teremos privilégios. Nenhum anjo nasceu anjo. Todo anjo cresceu para ser anjo, né? Eu acho que essa meta nossa é ser um dia puro, ser um anjo, né? Seremos. Mas vai exigir muito de nós chegarmos até lá. Ainda bem, né? É uma conquista própria, individual, né, dona Carmen? Eu falo que a gente não conquista isso sozinho, que a gente precisa de compartilhar, por isso que nós temos muitos próximos, né? Mas, no final, a conquista é de cada um, nessa pureza de espírito. Mas a gente precisa do outro para trabalhar o aprendizado, as lições. Com certeza. Joana, eu sugiro para a semana que vem, da 172 até a 179, porque elas são curtinhas. Elas ótimo, dona Carmen. E aí, na outra semana, a gente começa a 180. Tudo bem? Tudo ótimo, dona Carmen. Ah, que bom. Muito obrigada. Vai ser ótimo. Aí a gente vai estudar junto. Pessoal, desculpem, eu vou ter que sair. Me perdoem. Joana, eu vou acompanhar a tua prece no meu coração, tá bom? Tá ótimo, dona Carmen. Sintonia. Desculpa, Sintonia. Com certeza. Um beijo enorme, fiquem com Deus. E obrigada pela oportunidade de fazer alguma coisa na vida. Um beijo grande. Obrigada, dona Carmen. Amo vocês, viu? Muito obrigada.
Bom, vamos aproveitar esse momento de aprendizado, né? E vamos envolver a Joana nesse momento com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso bem-querer, para que ela possa fazer as vibrações desta tarde, a prece final e a orientação da benfeitora. A paz do Cristo seja com todos nós. Olá, irmãos. Que alegria enorme estar aqui com vocês, falando da lei divina, a lei do amor que rege todos os universos. O Pai maior conosco, estando nós com Ele ou não, acreditando ou não, Ele vive em cada um de nós. Quanta grandeza de amor espalhada por esse universo, por esse planeta Terra, com todos os seus filhos, nós aqui, reunidos em seu nome. Que grandeza é estar e ter essa oportunidade de vivenciar a amizade, a fraternidade, o familiar, o amor. Sintam-se todos agraciados com esse prêmio maior de crescimento. Irmãos, sintam Jesus com vocês em cada ato de sua vida, da vida dos seus irmãos, do seu próximo. Ele está conosco o tempo todo, mesmo quando negamos veementemente, mesmo quando nós queremos dentro de nós, mesmo quando nos escondemos em nossos falsos argumentos. Meu Deus, como meus irmãos, como eu mesmo, às vezes fraquejamos, mesmo estando cientes de todo esse conhecimento trazido por Jesus. Às vezes a gente cai, e tem que se levantar, mas a esperança brota sempre no âmago, quando vemos a luz do sol nos aquecer, uma mão amiga que nos abraça, um filho, ou até mesmo desconhecido, que nos fala uma palavra, um olhar de compaixão, de misericórdia. Olhe a mão de Jesus com você, naquele momento sozinho, onde suas lágrimas caem, onde seu sofrimento parece o maior do mundo. Ele está ali no seu lado, filho. Sinta-o, trazendo uma leveza, tentando abrir o seu coração para as coisas importantes, que é a esperança, e o amor e a luz, a caridade, brotando dentro de você. Siga em frente, pois todos temos essa oportunidade, durante todo o tempo da vida terrena, fora dela, de servirmos e trabalharmos incessantemente em nome dele. Não se desespere por nenhum motivo. Entregue-se a essa verdade, que é a sua grandeza, o seu caminhar, o saber que tudo passará. Tudo é uma prova, é uma chance, é uma oportunidade de servir, de brilhar seu espírito. Não entre em tormento. Acalme-se, respire fundo e sinta a brisa batendo pela sua janela. Ou lembre-se daquele amado, ou filho, a filha, ou neto, ou irmão, amor. Todos ali, vivenciando uma vida terrena,
com o único objetivo de evolução. Sejam plenos em tudo que faz, até na dor. Não parem pela dor, sigam em frente. Ela é tão abençoada que vai chegar um dia que vocês ajoelharão e agradecerão pela dor, porque ela vai trazer o melhor de você, vai te trazer para essa realidade da essência divina, porque às vezes as tentações da terra, os mil prazeres, te iludem, te deixam numa superficialidade muito grande. E Ele quer que você aprofunde na grandeza de um amor absoluto, na grandeza de uma união plena, na grandeza de uma união conjugal com o universo, com Deus, com Jesus. Vá, filho. Não fique preso nas amarras, nos grilhões das dores. Elas são um despertar para a sua vida. Hoje a Terra vivencia muitas dores, mas será a liberdade, será a leveza de muitos irmãos. Por isso precisamos estar todos unidos nesta entrega de amor e de confiança em nosso Pai. Façamos então a prece de agradecimento por tudo que nos é dado e ofertado, inclusive pela dor. Que neste momento possamos nos ligar ao nosso mentor, a Jesus, ao Pai Maior, vibrando pelo planeta Terra, nossa Terra, Mãe, que nos dá esse aprendizado e essa oportunidade de crescimento e de evolução. Unidos vibremos pelos nossos irmãos, todos, em todas as nações, em todos os continentes, em nossa amada terra brasileira, todos sem distinção, recebam neste momento nosso amor, nosso abraço, a nossa força de esperança. Esperançar para fazermos cada dia melhor. É isto que cabe a cada um de nós. Cada dia, filho, faça o seu melhor. Abrace esse planeta com toda a sua amor, com toda a sua luz, com toda a sua união de vibração. Estendemos as nossas vibrações aos nossos lares, aos lares de cada um de vocês, para que sintam a energia entrando no seu lar, te trazendo sustentação, leveza, e levando os irmãos, todos aqueles necessitados, para os tratamentos devidos. Vibramos amor pelo planeta Terra. Vibramos gratidão ao Pai. E vibramos junto a todos vocês aqui, rogando a Maria e a Jesus que nos guie nesta caminhada. Que assim seja. Possamos estar aqui no próximo domingo, com essa mesma vibração de amor e luz, por cada um de nós e por todos os nossos irmãos. E que Deus abençoe nosso final de dia e nos dê a sustentação para uma nova semana. Obrigada a todos. Até domingo que vem e obrigado pela lição.